Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo canal do YouTube do Consolador. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade feliz do aprendizado de todos os dias, agradecendo a Jesus pela felicidade de ter ao nosso alcance os ensinamentos espíritas que tão bem fazem aos nossos corações. Muita paz a todos. Aproveitemos os momentos de estudo. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos semanalmente no Centro Espírita Consolador, agora por conta da pandemia, através de gravação, mas que esperamos em breve possa ser presencial novamente com os nossos amigos. Nós vamos dar sequência a partir da questão número 10. Nós vimos na semana passada, recomeçamos o Livro dos Espíritos, a partir da questão primeira, falamos de Deus, falamos do infinito, falamos das provas da existência de Deus, né? E hoje iniciamos falando dos atributos da divindade, vamos falar também sobre o panteísmo e no dia de hoje estudaremos as questões 10 até a questão 16, né? Recordando que nós já sabemos que Deus não é um homem, não é? A gente costuma fazer essa comparação, porque Deus foi feito à imagem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas a gente inverte o raciocínio e por vezes quer fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Então Deus não é um homem, Deus não é um velhinho de barbas, né? Deus é a inteligência suprema, criadora de tudo, criadora de todos, né? Na questão 10 de O Livro dos Espíritos, nós vamos perguntar: o homem pode conhecer a natureza íntima de Deus? Então nós já vimos que Deus não é um homem, não é um velhinho. Então o que é Deus? Deus não é de carne e osso, Deus é um espírito, Deus é de hidrogênio, que elemento químico, né? Que forma Deus. Deus é formado do quê, né? E a resposta do Livro dos Espíritos é frustrante, né? Não. O homem pode compreender a natureza de Deus? Não. É um sentimento que lhe falta. Geralmente a doutrina espírita, ela nos explica tudo, ela mostra porque as coisas funcionam de uma determinada forma, mas ela também nos deixa claro que a nossa suposta inteligência é limitada, né? Há uma obra que diz que a nossa música mais bonita, mais evoluída aqui na Terra, é batuque primitivo para os espíritos mais evoluídos. Então o nosso progresso aqui na Terra é um progresso grande, é um progresso maravilhoso, mas é um progresso limitado. E há muitas coisas mais entre o céu e a terra que a gente desconhece e a gente não compreende. Então nós compreendemos as coisas materiais, a gente conhece os elementos químicos da matéria, mas a essência de Deus, a natureza íntima de Deus, nós não conhecemos. Nós sequer temos vocábulo para explicar qual seria essa natureza íntima. Por quê? Porque não temos nada na Terra parecido com isso. E um dia, o homem vai compreender os mistérios da divindade? É a questão seguinte, a 11ª, né? Então a resposta é: quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, né? E por sua perfeição tiver se aproximado de Deus, então o homem poderá compreendê-lo melhor. O texto nos diz que quando a gente deixar de estar tão apegado à matéria, às coisas da matéria, às coisas da carne, né? E começar a se voltar mais para as coisas espirituais e compreender mais as coisas espirituais, a gente vai poder entender um dia. Vai depender do nosso progresso, né? Então não existe para nós, espíritas,
os mistérios da fé, né? Existe a nossa limitação, a nossa incapacidade momentânea, com a certeza de que a lei de Deus é de progresso e um dia nós vamos atingir esse progresso, né? Nós ainda vemos tudo pelos olhos da matéria, tudo que a gente compreende é limitado à nossa experiência material. A gente lê o Evangelho e quer achar que Jesus estava falando de matéria, quando ele estava falando, né, do plano espiritual, ele estava falando do espírito, da imortalidade, enfim. Então, quando a gente compreender as coisas imateriais, por exemplo, o sentimento, né, o amor, a gente simboliza com o coração, mas sentimento não tem nada a ver com o coração, que é um órgão físico importantíssimo, né? Mas não tem. Se o amor se confundisse com o coração, se fosse a mesma coisa, quando uma pessoa passasse por um transplante de coração, ela ia deixar de gostar dos seus amados para gostar dos amados do donatário do coração, do doador do coração. Isso não acontece, a pessoa continua gostando das mesmas pessoas, embora ela seja um transplantado do coração. Então o coração não tem nada a ver com sentimento, é um simbolismo, né? Até antigamente tinha uma canção, eu acho que era uma música de carnaval, que falava assim: doutor, eu não me engano, né? Botaram outro coração corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração cansado de sofrer. Troquei o coração cansado de sofrer. Ai, doutor, não me engano, botaram outro coração corintiano. Então o cidadão foi transplantado e continua corintiano. Não vai mudar, porque não tem nada a ver sentimento com coração. Na verdade, eu não conheço essa música, eu nunca ouvi, foi André que me contou, disse que é do tempo dela, né? Mas mostra bem o que a gente quer simbolizar, quer dizer, o coração é um órgão físico que a gente confunde com amor, com sentimento, né? Mas são coisas completamente diferentes, né? Por isso que a gente ainda não compreende, né, o mistério divino. É porque a gente mistura com as coisas materiais. A gente confunde. Não tem até uma religião aí que fala que quando o cidadão morrer, ele vai para o céu, vai ter virgens, vai ter fartura de comida? Ora, a comida, o alimento é para o corpo físico. Se ele morre e vai em espírito para um outro lugar, ele não precisa de ter comida física. Mas nós, né, para que ele possa compreender, os adeptos dessa outra religião, dos nossos irmãos, para que ele possa compreender que ele vai para um lugar bom, então fala que vai ter, né, fartura, o que é um grande equívoco, né? Vai ser um lugar bom o céu, mas não por causa da alimentação, né? Allan Kardec tece um comentário nessa questão 11ª aí, tem uma nota de rodapé, né, em negrito, um comentário em negrito, que ele fala assim, que a inferioridade das faculdades humanas não permite ao homem compreender a natureza íntima de Deus. A nossa limitação não permite a gente entender, né? E na nossa infância, a humanidade, né, na infância da humanidade, confundia Deus, né, com a criatura de Deus, né, que tem imperfeições. Mas à medida em que o senso moral se desenvolve, que o homem evolui moralmente, né, o pensamento dos homens consegue penetrar em essência em coisas outras, né, que ele adquire, né, através de uma ideia mais justa, mais conforme, mais legítima razão, embora sempre incompleta porque é limitada à matéria, né? Então Allan Kardec basicamente diz que é preciso progresso para a gente pensar outras coisas. Vamos imaginar o homem nos primórdios da humanidade. Ele pensava na caça, ele pensava em se proteger de não virar alimento de outro animal, né? E hoje o homem tem pensamentos diferentes, porque evoluiu, né, um pouco mais. Então, com o passar do tempo, com o progresso, nós vamos pensando outras coisas, né, e vamos nos aproximando de Deus. Questão número 12, a 12ª questão. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Quer dizer, nós não entendemos a essência de Deus,
Mas e as suas qualidades? Podemos compreender? Sim, nós podemos compreender pela razão, né? Pelo raciocínio. O homem consegue compreender algo acima da matéria, né? Então, quando a gente fala que Deus é eterno, nós estamos imaginando, né, algo imaterial, porque o eterno não é matéria, né? Enfim, então podemos, pelo raciocínio, pelo pensamento, compreender as qualidades, os atributos de Deus, né? A questão 13ª vai falar das qualidades de Deus. Ele vai dizer assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, né, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós não temos uma ideia completa de seus atributos? Né? Sim, né? Nós estamos falando das virtudes, das qualidades, dos atributos da providência divina pela ótica material, que é o que a gente conhece, né? Ah, ele é bom, ele é justo. Isso é um conceito material, né? É um conceito que nós construímos, que a sociedade construiu. O que é bom hoje e o que era bom há 50 anos atrás, né? Então o pai chegava em casa, né, e não falava com os filhos, mas ele punha alimento em casa. Ele era um pai bom para aquela sociedade daquela época. Então, para a sociedade atual, o pai tem que participar, tem que conversar, tem que educar os filhos, né? Tem que amar, pegar no colo, né? Trocar fralda. Os jovens já fazem isso. Então, esse conceito de justo e bom que nós falamos de Deus é um conceito também material pela nossa ótica, né? Mas desse ponto de vista humano, né, a resposta da questão 13ª. Do ponto de vista humano, Deus é tudo isso aí, né? É eterno, infinito, imutável, material, ele é único, todo-poderoso, soberanamente justo, bom, é o que a gente consegue entender, né? Mas, diz o texto, há muitas coisas além da inteligência do homem mais inteligente. A gente acha que sabe tudo, né? A pandemia veio mostrar que nós não sabemos nada, né? Que nós somos, na verdade, orgulhosos, presunçosos, porque, né, o mundo é muito mais do que a gente, né, a nossa vã filosofia imagina, né? E há coisas para as quais nem existe vocábulo no nosso, né, vocabulário, não existe nem palavra no nosso vocabulário para traduzir coisas que nós não conhecemos, né? A linguagem humana é limitada às ideias, tanto é que quando um cientista descobre uma doença, ele inventa um nome, ele dá o nome dele, né? Alzheimer, ele dá o nome dele na doença, Parkinson, então ele inventa o nome lá e pronto, não existia aquela palavra, ele inventou, né? Então tem muita coisa que existe que nós desconhecemos e nós não temos nem palavra para traduzir o que seja, né? A razão, né, nos diz que Deus deve ter essas perfeições todas em grau supremo, em grau maior, né? Porque se Deus não tivesse esses atributos, né, ou se esses atributos não fossem no grau infinito, ele não seria superior, né? Não seria Deus, não estaria acima de tudo e de todos, né? Porque Deus não está sujeito às vicissitudes da terra, né? Às imperfeições dos homens, né? Quando a gente falava de um Deus vingativo, é equívoco, né, da nossa interpretação, né? Deus não vai ficar bravo, né? Deus não tem essa limitação que nós temos, né? Aqui Allan Kardec faz um comentário aí que está em negrito nos nossos livros, que é muito interessante. Ele começa dizendo assim: Deus é eterno, né? Se ele tivesse um começo, ele teria saído ou do nada ou teria sido criado por algo ou alguém. Então, se ele tivesse saído do nada, tudo seria obra do nada. E se ele tivesse sido criado por alguém, então não seria ele o Deus, seria o outro, né? Esse algo ou alguém. Então, nós temos que entender que Deus não tem começo e não tem fim, é eterno, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos imortais, tivemos um começo, fomos criados, mas, né, como espírito não vamos morrer, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né?
Além de eterno, Deus é imutável. Olha, isso é muito importante. Por quê? Porque Deus não está sujeito a mudanças, porque Ele é perfeito, né? As leis que regem o universo são perfeitas, as leis de Deus são perfeitas. Nós estamos sempre em mudança, nós seres humanos, porque nós estamos sempre evoluindo. Então, mudar é sinal de progresso, porque às vezes nós temos medo de mudar, mas temos que mudar. Porque, né, mudar para melhor, evidentemente, né, é sinal de que estamos evoluindo, né? Enquanto Deus é imutável, nós somos mutáveis, né? Sujeitos às leis do progresso e outras tantas, né? Deus é imaterial, né? Deus não se confunde com a matéria que é a sua criatura, né? A natureza de Deus é diferente de tudo que nós conhecemos na matéria, né? Então, se Deus fosse matéria, ele não seria imutável, porque ele estaria sujeito às transformações da matéria, né? Então, a gente consome água e a água se transforma em alguma coisa que a gente precisa no organismo, né? Dizem que o nosso organismo é 70% de água, quer dizer, a matéria está se transformando sempre, mas Deus não está em transformação. Deus é imaterial, né? Deus é único, Deus é único. Se existissem dois deuses, né? Então não seriam deuses, né? Deus tem que ser um só, né? Não haveria uma unidade na visão, nem de poder, na organização do universo, né? Então Deus é único e é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso exatamente porque é único, né? Se não tivesse esse poder soberano, ele teria que sujeitar outro poder, né? Então ele não seria Deus. Então não há nenhum poder maior que o poder de Deus, né? Não pode existir um Deus que não seja todo-poderoso. A razão nos diz, né? Ele é assim, ele fez tudo e controla tudo e não se submete a nada, né? Apenas as suas próprias, né, determinações. Quer dizer, Deus é o Todo-Poderoso, né? E soberanamente justo e bom, diz Allan Kardec, finalizando o comentário. Quer dizer, a sabedoria da providência divina, a sabedoria das leis divinas, se revela nas menores coisas, né? Como nas maiores. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, mas por egoísmo, né? Por miopia que nós criamos. Até essa própria pandemia, resultado, né, da nossa conduta. A gente paga uma fortuna, né? A sociedade paga muito para jogador de futebol, paga muito para celebridade, para artista de novela, né? E paga pouco para pesquisador, cientista, né? A gente devia inverter, pagar muito é para cientista, né? Investir em pesquisa científica, cura de doenças. Quantas curas de doença que ainda temos que descobrir e não investimos nela porque não temos interesse econômico, né? A indústria farmacêutica investe em doença que vai ter retorno, que ele sabe que ele vai vender um remédio, então ele pesquisa para ter um retorno, né? Mas nós somos os responsáveis por isso, nós, sociedade, né? A gente gosta, né? A gente valoriza, né? A gente paga um olho da cara para ver um show de um artista, para ver, né? Para ter uma assinatura de esporte na TV, para ver um espetáculo, mas quando tem que comprar um remédio, né? Ou quando tem que comprar um livro, a gente acha que é caro demais. Então é isso, são os nossos valores, né? Por isso que a gente sofre as consequências, né, do nosso apego à matéria, da nossa ilusão, da nossa vaidade, né? Questão seguinte já entra no tópico chamado panteísmo, né? Panteísmo é uma forma de ver as coisas que nós vamos dissecar agora, nós vamos compreender, né? Pergunta 14ª. Deus é um ser distinto ou seria, segundo opinião de alguns, o resultante de todas as forças
e todas as inteligências do universo reunidas. Então Deus é o resultado, né, de tudo isso. Então eu vou falar com as minhas palavras, né? Deus é a união de todas as forças, a força da gravidade, né? A atmosfera, o instinto dos animais, né? E vamos lembrar do João de Barro, que constrói a sua casinha com perfeição, na época certa, ele constrói ela de costa para o vento, então o vento não entra dentro da casa. Então Deus é isso, Deus é o instinto dos animais, né? É claro que não, né? Se nós acreditássemos nisso, Deus, né, seria o efeito, Deus seria a obra e não a causa, né? E Deus não se confunde com a sua obra, não se confunde com a sua matéria, né? Tudo isso, o instinto, os sentimentos, a inteligência, tudo isso é resultado da criação de Deus, né? Deus não pode ser ao mesmo tempo, né, o Criador e a criatura, né? Não se pode duvidar da existência de Deus. Então, por mais que a gente tente misturar, que a gente tente confundir, é por conta daquela nossa limitação de compreensão que falávamos há pouco, né? Quer dizer, a gente querer que Deus seja o que nós somos é uma forma de a gente falar, agora eu sou Deus, né? Porque Deus é a criatura. Não é isso, né? Deus é Deus, a criatura é a criatura, o quadro é o quadro, o artista é o artista, né? O autor é uma coisa, a obra é outra, né? Que pensar, questão 15ª, né? Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. Quer dizer, agora nós misturamos tudo no mesmo saco, a criatura como criador, e fala, pronto, Deus é isso, né? O texto até, né, diz o seguinte: o homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele, né? Deus é Deus, a criatura é a criatura, né? Não dá para misturar os dois, né? Tudo que nós conhecemos, todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os planetas, todos os sistemas do universo, né? Isso tudo é a criatura de Deus. Deus fez isso, mas Deus não é isso. Uma coisa é a causa, outro, né, é a criatura. Questão 16, para encerrar o estudo de hoje, a última pergunta. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio a razão, refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo, né? Então essa doutrina panteísta é essa doutrina que mistura Deus com a criação de Deus, né? Então os mundos são infinitos, então Deus é infinito, né? O vazio nada, não existe, Deus está em toda parte, então Deus é o que ocupa esses espaços, né? Mas então é uma mistura, como já falamos, do Criador com a criatura, né? Allan Kardec faz um comentário na sequência sobre esta colocação. Ele diz assim: esta doutrina faz de Deus um ser material. Quer dizer, Deus é o universo, é o mundo, os planetas, então é matéria agora. Nós vimos que Deus não é matéria, agora estamos confundindo Deus com matéria, né? Então, esses mundos, embora submetidos a determinadas leis, a uma certa inteligência suprema, né, ele é
a projeção de Deus, a criação de Deus. Dizer que Deus é isso é aquele raciocínio equivocado que a humanidade sempre fez, o antropomorfismo. Quer dizer, fazer de Deus o homem, como se Deus fosse um velhinho. Agora Deus é o mundo. É o mesmo raciocínio equivocado, né? Não podemos ligar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem o rebaixá-lo. Então dizer que Deus é o mundo, dizer que Deus é o universo, nós estamos rebaixando Deus à Terra, à Lua, aos planetas, né? Estamos rebaixando. Deus é mais do que a sua criatura. A criatura é formidável, mas Deus é mais formidável ainda. Foi Deus que fez tudo isso, né? A gente não consegue entender a natureza de Deus, não consegue explicar, está acima de nós. Mas nós sabemos de uma coisa com certeza, né? Nós sabemos o que ele não é. E ele não é o que ele fez. Deus não é o homem. Deus não é a lei da gravidade. Isso tudo é obra da inteligência de Deus, né? Então não podemos confundir Deus com o que ele fez. Não podemos. A gente fala assim, esse é um Picasso, é um quadro de Picasso, mas é o quadro, não é a pessoa de Picasso. Então uma coisa é a obra, outra coisa é a criatura. Na semana que vem, nós vamos ver o capítulo 2, acabamos hoje o capítulo 1, né? Vamos ver a questões 17 seguintes, né? Do capítulo chamado Elementos Gerais do Universo, né? Vamos falar de espírito, falar de matéria, né? É um texto também inicial, né? Que vai nos falar do conhecimento, do princípio das coisas, e aos pouquinhos nós vamos dissecando aí o livro dos Espíritos. Vale a pena estudar, refletir. Como dissemos há pouco, estamos fazendo os estudos virtuais neste momento, por conta do necessário isolamento, né? Fica a sugestão para que leiam o livro dos Espíritos, leiam as questões com mais calma, né? A gente faz um vídeo curto, porque ele fica pesado para carregar, então leiam com calma, né? No nosso grupo de WhatsApp, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma complementação, pode tecer um comentário, e nos vemos na semana que vem, dando sequência, estudando os elementos gerais do universo. Uma boa semana a todos, que Deus, o nosso Pai, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Até a semana que vem.